Em Levítico 22, o Senhor Deus ele vai exigir dos sacerdotes que eles tratem com respeito as ofertas que eram entregues a ele para ser ministradas no tabernáculo. Isso é muito importante, especialmente para os nossos dias, porque muitas pessoas no Brasil e em diversas partes do mundo entregam ofertas porque amam ao Senhor, porque são generosas, porque querem sustentar e financiar a obra de Deus. Mas há muitos líderes que pegam essas ofertas e acham que aquele dinheiro, aquela quantia é sua e usam para o seu bel prazer. O Senhor Deus já aqui, ele recomenda que os sacerdotes não podiam fazer isso, não podiam administrar dessa forma. Há princípios muito importantes aqui que vão ajudar a mim e a você para fazermos uma análise se a nossa oferta, se a nossa gratidão expressa por meio das nossas finanças está sendo colocada em uma boa terra ou não. Por isso eu convido você a ficar comigo até o final para conferir. Lembrando que se você está chegando agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o seu like. O seu like vai ajudar demais na divulgação. Se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, se torne um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Então vamos lá. Levítico 22, a partir do versículo 1 e 2, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Então as ofertas que eram levadas ao tabernáculo não eram dos sacerdotes, era para o Senhor. Muitas vezes, por causa do tempo de serviço, eles não podiam cair na tentação de achar que aquelas ofertas pertenciam a eles, que aqueles sacrifícios eram deles. Eles administravam, sim, de certa forma. Eles ofereciam, eles sacrificavam, e parte daquela oferta era para alimento deles, mas não era deles. Aqui diz o comentário: mais uma vez o Senhor deu a Moisés regulamentos para Arão e seus filhos a respeito das ofertas sagradas. Provavelmente um termo amplo para cobrir todas as taxas sacerdotais, incluindo dízimos, primícias e sacrifícios. As ofertas de comida, pecado e culpa só podiam ser comidas por homens da ordem sacerdotal. Outras ofertas sagradas poderiam ser compartilhadas por suas famílias. A verdadeira questão é que os sacerdotes não deviam profanar o santo nome do Senhor por meio do mau uso do que o seu povo lhe oferecia. Então, ainda nos nossos dias, o Senhor Deus ele tem esse cuidado. Você percebe que quando o Senhor Jesus ele está ali no templo e as pessoas estão depositando suas ofertas, ele disse que quem mais deu foi a viúva. A viúva não, a mulher pobre, ela só deu ali 2 moedinhas. E o que é interessante nesse texto, além de toda a lição que o Senhor Jesus já comunica, que ele estava atento aos ofertantes. Deus está atento ao ofertante. A sua oferta, ela tem um valor espiritual muito profundo, muito forte. Ela é entregue ao Senhor Deus, diante de Deus. Para o Senhor Deus, ela é como uma semente. Se você ler lá 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo vai comparar as nossas ofertas a uma semente. E que se ela caiu em uma boa terra, ela vai frutificar e redundar em muitos frutos em todas as áreas da sua vida. Então a oferta é algo muito sagrado. Então o Senhor está recomendando: o sacerdote não use a oferta, não profane a oferta para seu próprio uso. Então quando os nossos líderes, em nossos dias, eles pegam essa oferta que é sagrada e a administram para seu próprio benefício, eles estão profanando o nome do Senhor Deus. E isso não ficará sem punição. O Senhor Deus não vai deixar que isso no longo prazo fique sem punição. Ele mesmo vai intervir. E você e eu, será que vamos ficar no prejuízo? De forma alguma, porque a nossa oferta foi entregue ao Senhor. Mas o sacerdote profano, ele não ficará sem punição. Versículo 9. Os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos, para que não sofram as consequências do seu pecado,
nem sejam executados por tê-los profanados. Eu sou o Senhor que os santifico. Veja o que diz o comentário. O procedimento para violação involuntária desses regulamentos, se alguém comer uma oferta sagrada por engano, por exemplo, era fazer uma restituição ao sacerdote e acionar uma penalidade de 20%. Por exemplo, se alguém, de forma acidental, comesse alguma das comidas sagradas, algumas das ofertas que eram entregues ao Senhor e só podiam ser consumidas pelo sacerdote, essa pessoa teria que restituir aquela oferta e mais 20% do que ele comeu. Porque nós já vimos o princípio de desculpas no meio do povo de Deus. A desculpa naqueles dias, o pedido de perdão, ele devia ser visual, devia ser simbólico. As pessoas deveriam ver que você realmente sentia muito. Não era só tipo, me desculpe, estava tudo bem. Não, você tinha que restituir seu erro, mesmo que fosse acidental. E no caso da oferta, você tinha que restituir 20% a mais. O pagamento pode se referir a essa restituição ou pode se referir a um carneiro como oferta pela culpa. Os sacerdotes eram responsáveis por supervisionar o consumo das oferendas sagradas para evitar tais violações. O que isso nos diz? Que o nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus que ama, meus irmãos, a prática da justiça. O que Deus estava estabelecendo aqui através de Israel era uma nação justa, uma nação limpa, uma nação que cuidava de todas as etapas, da convivência do povo. Você vê justiça em todos os aspectos do povo, no relacionamento com os idosos, com os deficientes, com as viúvas, com os pobres. Você vê que o Senhor Deus dá acessibilidade para que o rico oferte, para que o pobre oferte, que o rico ele não tinha que ofertar a ponto de dar tudo o que ele tinha, por exemplo. Ele ia ofertar proporcional ao que ele ganhava, da mesma forma o pobre. O pobre não tinha que ofertar ao ponto de ficar tipo miserável, não. Ele ofertava ali proporcional ao que ele ganhava. Então, esse equilíbrio, quando você lê o livro de Levítico percebendo esses detalhes, você vê como Deus, ele é sim justo, como ele é um Deus organizado e como a intenção dele ao formar a nação de Israel era uma intenção boa. Meus irmãos, quando eu estudo Levítico, quando eu analiso o livro de Levítico, eu só penso como nós seríamos, enquanto povo de Deus, se Ele fosse Senhor em cada uma das nossas casas. Pense nisso. Pense toda essa sabedoria, toda essa santificação, todo esse espírito de justiça sendo ministrado em nossas casas todos os dias. Pense como seriam os nossos filhos, ou como serão os nossos filhos, se Deus ele for o regente da nossa família. Pense que tipo de família nós seremos, se o Deus que fundou a nação de Israel for o governante dela. Eu fico vendo muitas vezes, muitos casamentos em que o marido quer ser o dono de tudo, ou às vezes a esposa, e como é melhor você se perceber como um administrador. Quando você percebe que você é um administrador de tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de você e submete a Ele, se submete a Ele como um servo, para que Ele lhe instrua como você deve administrar tudo fica muito mais fácil. Eu aprendo muito com Jó nesse sentido. Jó era o homem mais rico dos seus dias no Oriente. Jó era um tipo muito à frente do seu tempo. Mas Jó submetia tudo isso a Deus. Quando ele perdeu tudo, o que foi que ele disse? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó ele não se considerava dono de nenhuma dessas coisas. Então, Levítico ele me ensina muito, muito mesmo. E eu oro para que o Senhor continue sendo Senhor na minha casa, para que o Senhor seja Senhor na sua casa, na sua família. É tão interessante que nesse contexto aqui, Josué está inserido. É Josué lá que sucedeu Moisés. E em Josué capítulo 24, Josué vai reunir todo o povo. O povo não queria Deus, era uma confusão maior do mundo, e Josué reúne todo o povo. Ele já havia conquistado muito da terra de Canaã que o Senhor havia prometido, e ele junta o povo e diz: olhe, vocês devem decidir se vocês vão adorar a Deus ou aos ídolos. Mas isso aí é problema de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se teve alguém que entendeu o que estes preceitos significavam, esse alguém foi Josué.
Diz: eu não me importo se vocês querem ou se vocês não querem. Eu quero. Eu e minha família vamos viver conforme o Senhor Deus está ordenando. Então, meus irmãos, tomem essa decisão, que eu tome essa decisão, que você tome essa decisão, e que ao nos debruçarmos sobre o texto sagrado, nós procuremos entender qual mensagem que o Senhor Deus está querendo nos dizer para nós nos nossos dias, porque com certeza vai ter princípios ali que nós podemos aplicar à nossa vida. Amém?